Tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Liberdade AL em mais um programa Novo Trânsito. Eu já estava com saudade, afinal ficamos 2 semanas sem essa nossa tarde ao vivo de trânsito e educação, porque tivemos 2 feriados, não é? Mas eu deixei um vídeo para vocês sobre a lei seca, espero que tenham gostado. E hoje é uma tarde para falar de trânsito para as pessoas, porque as cidades, elas são para as pessoas. Infelizmente, com a necessidade do deslocamento, o número de atividades que as pessoas realizam nas cidades e, às vezes, a maior distância para se deslocar para essas atividades foi fazendo uma nova cultura de primazia do veículo individual, inclusive até com o privilégio de políticas voltadas para esse veículo em detrimento até do transporte coletivo. Com isso, muitos de nós, né, ao entrarmos nos nossos veículos, esquecemos que somos o quê? Somos pedestres, somos pessoas. O nosso modo primário de estar no trânsito é caminhando, como pedestre, sem usar nenhum tipo de veículo. Então, pensando nesse programa de hoje, né, o tema, né, todos somos pedestres. É um programa que deve trazer um pouco de reflexão sobre as nossas práticas no trânsito e para que tenhamos esse pensamento de que mesmo que eu esteja num veículo de 4 rodas ou numa motocicleta ou mesmo no transporte coletivo, quem está conduzindo aquele veículo é uma pessoa e quando ela parar, né, o carro, ela vai se tornar um pedestre. Então, assim, na tarde de hoje, que a gente está antecedendo já um grande movimento, né, que começa a semana que vem, que é o movimento Maio Amarelo de Atenção pela Vida no Trânsito, nós escolhemos esse tema para trabalhar simplesmente porque são vidas, somos pessoas, antes de qualquer veículo. Eduardo Vasconcelos, em seu livro O que é Trânsito, ele até cita que é tão comum estarmos dentro de um veículo nas cidades que, se formos falar de alguém que está chegando ou de um veículo que está se aproximando, nós dizemos assim, lá longe quem vem ali? Lá longe vem um veículo branco, vermelho ou preto, de vidros fumê ou não, e esquecemos que poderíamos dizer, ali vem o Alberto, ou a Estefânia, ou a Edira, ou o João, ou a Maria, que por acaso está usando um veículo para transitar. Mas a primazia dos veículos é tão grande e o status que eles representam na sociedade é tão grande que nós esquecemos que por trás da lataria do veículo existe uma pessoa, por trás de um capacete existe uma vida. Então, é por isso que nós trazemos, né, nessa semana que antecede o Maio Amarelo, esse tema tão importante. Mas para falar sobre esse tema, né, eu não estou sozinha, tenho uns convidados muito especiais. E eu não sei se está dando para ver aí no YouTube, mas eu estou com uma camisa também muito especial, que é a camisa do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um OCIP, uma organização da sociedade civil. E o observatório, a missão do observatório, né, é fomentar a segurança viária através de estudos, através de educação para o trânsito, através de projetos em todo o país. E os observadores são especialistas que nos seus municípios e nos seus estados representam a missão do observatório. Então, eu tenho aqui comigo o observador certificado Carlos Alberto Peixoto, ele é superintendente adjunto da SMTT de Arapiraca, e também é observador local de um programa, né, que nós temos o prazer de receber no município de Arapiraca, que é o programa Observatório Educa. E do outro lado, eu tenho a Estefânia Alvise, também observadora certificada, né, de Minas Gerais, pedagoga, consultora em educação, especialista em trânsito, que junto comigo faz parte da coordenação nacional do Piloto Educa. Então, nós temos aqui 2 pessoas com grande conhecimento sobre trânsito para falar desse tema, pedestres. E eu sempre inicio o programa já falando do assunto, né, e esqueço de me apresentar. Se você entrou agora e é a primeira vez no Novo Trânsito, eu sou Edira Soares, sou analista de trânsito do Detran de Alagoas, observadora certificada também por Alagoas, e estou aqui para conversar com vocês na tarde de hoje.
Antes de passar para os nossos convidados, nós fizemos pela TV Liberdade uma enquete na segunda-feira, perguntando: os carros param para você atravessar? Quem está aí no chat da TV Liberdade, responde aí no chat se os carros param na sua cidade para você atravessar. E na nossa enquete aqui em Alagoas, estado do Nordeste, né? Nós tivemos 90% das pessoas que participaram que responderam que, infelizmente, os carros não param. E eu fui para as ruas, no município de Arapiraca, também para verificar isso. Será que os carros pararam para mim? Então, a Priscila vai colocar um vídeo para que a gente possa assistir, antes de eu passar para os convidados, né, para saber se os carros pararam na faixa de pedestres, para mim, na faixa de pedestres em frente. É um centro administrativo municipal e é um shopping. Será que eles pararam? Vamos assim. Para pensar que mesmo que um carro ou uma motocicleta seja o seu principal meio de locomoção, ao sair desses veículos, você vai precisar de uma calçada, de uma faixa de pedestres, que os carros parem para você atravessar. Ou seja, em algum momento do dia, você também vai se tornar pedestre. Por isso, quando estiver no seu veículo, reduza a velocidade, respeite a faixa, respeite o pedestre, porque no trânsito todas as vidas importam. Gente, eu acho que eu fiquei falando sozinha, né? Que eu tava deu um probleminha aqui no som e ficou desligado. Mas o que eu tava querendo dizer, né? Que, como vocês puderam ver, que não pararam para mim na faixa de pedestre, né? Por um tempo. E como eu passei um vídeo de Arapiraca, eu gostaria de passar a palavra agora para o Carlos Alberto Peixoto, para que ele falasse um pouco do que do nosso comportamento, né? Enquanto condutor, que muitas vezes não privilegiamos, não damos prioridade, né, aos pedestres, aos mais vulneráveis no trânsito, esquecendo até o que está previsto no nosso código. Boa tarde, Alberto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Edira, Estefânia, prazer enorme estar aqui. Uma boa tarde para o Tony, Priscila, os diretores da TV Liberdade. É sempre muito bom estar participando de ações e de transmissões como essa. A todos que estão nos assistindo também. É verdade, né? Tudo parte do princípio da educação, né? E as pessoas esquecem que em algum momento nós também seremos pedestres, né? Ela tá lá, o cidadão está lá dirigindo ou pilotando sua motocicleta e em algum momento ele vai ter que descer para atravessar a rua, né? Então, o próprio condutor ele tem essa experiência de pedestre. E ele não precisa nem se colocar no lugar do outro, porque ele em algum momento vai ser pedestre. Então, essa questão de educação, essa questão, o trânsito, você tem que ter um olhar bem mais amplo, né? Você tem que pensar nas pessoas, principalmente as pessoas que são os mais vulneráveis, né? Então, essa questão da educação é importantíssima. Mas, assim, a regra não é só para o motorista, a regra também é para o pedestre, né? O pedestre também tem que obedecer suas regras. E o conhecimento é importantíssimo nessas horas, porque acontece muito das pessoas estarem na rua e reclamar de alguma situação, ou de um veículo, ou alguém de um veículo reclamar de um pedestre, né? Mas a gente precisa conhecer. Lá no código ele destrincha tudo, né? O nosso CTB, ele diz tudo que você pode e o que você não pode fazer no trânsito. Inclui
também o pedestre, né? O pedestre, ele tem o dever e o direito de circular normalmente e de atravessar as vias. Nos locais com faixa, ele vai atravessar na faixa de pedestre, óbvio. Nos locais com faixa e com semáforo, ele vai obedecer a sinalização semafórica. Então, existem essas regras, Dira, e a gente precisa obedecer. Tudo parte de princípio de educação. E os veículos precisam respeitar os pedestres, são mais vulneráveis, eles estão lá a pé, né, às vezes no sol ou na chuva, e a gente tem que estar com essa atenção total voltada para o pedestre, porque a qualquer momento alguém pode atravessar a rua. É o que diz a... Exatamente, né? Acho que, não sei se a imagem agora voltou, eu acho. Então, exatamente, né, Peixoto? Então, a qualquer momento, mesmo que não tenha uma faixa de pedestres, o pedestre ele tem prioridade no trânsito. E a qualquer momento, se você está principalmente numa área urbana, né, quanto condutor, é muito importante ter essa atenção. E eu vou passar agora para a nossa convidada Stefânia Alvise. Boa tarde, Stefânia, seja muito bem-vinda ao programa Novo Trânsito. E eu gostaria de saber da Stefânia, né, com relação às atitudes que um condutor deve ter ao estar numa via, né, e o que é que ele deve fazer para até com seu comportamento ele parar, se ele quer, quando ele for dar preferência ao pedestre também, que ele pare, né, de forma correta, para que o pedestre consiga atravessar em segurança. Exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do programa de um tema tão importante que, por coincidência, essa manhã eu dei uma palestra sobre pedestre. E só complementando, Edir, antes de te responder, em Poços de Caldas, que é a cidade que eu estava morando, tem altos índices de acidentes, de atropelamentos com idosos. Ontem à noite nós tivemos um com um idoso de 69 anos e mais à noite tivemos mais um. Então, 2 atropelamentos em apenas um dia, né? É de se observar. O condutor, ele deve trabalhar com a empatia e com respeito sempre, visto que somos pedestres, desde quando estamos na barriga da nossa mãe, né? Quando ela anda por nós, quando nos alimentamos dela. E depois, quando saímos de casa, para poder pegar o nosso veículo, né, motorizado, nós temos que ir a pé ou de cadeira de rodas, né? Então, o pedestre também, ele tá se locomovendo com cadeira de rodas, ele é cadeirante, mas ele está ali fazendo o percurso que um pedestre faz também. O condutor, ele deve, então, ter empatia e responsabilidade. Eu não sei o que acontece, porque geralmente quando as pessoas estão como pedestres, exigem que os veículos parem, mas quando estão como motoristas, eles não respeitam, né? Viram realmente o pateta, né? Parece que aquele veículo, ele dá um poder, uma carcaça que nem muitas vezes não o protege, porque hoje em dia o carro ele é feito para desmontar, né? Então, uma batidinha que você dá ali, uma encostadinha no outro veículo, já cai o para-choque, cai tudo. Então, muitas vezes não o protege, né? E machuca muito o pedestre. Só para complementar também, vou codificar, tá? Não é por acaso que os pedestres, eles são fortemente destacados na segurança regulamentada, né? Afinal, a vida ela é uma prioridade inquestionável, né? Tanto que no CTB, o pedestre, ele é citado 69 vezes nos 341 artigos que nós temos do CTB. E no PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a preocupação do pedestre ele também foi levada em consideração. Então, em 92 páginas do PENATRANS, 22 vezes o pedestre é citado. Tão importante é o pedestre, afinal de contas, todos somos pedestres. Isso mesmo, Stefânia, todos somos pedestres, e que referência importante que você fez, né? Quando estamos como pedestre, queremos a nossa prioridade, mas quando entramos no veículo,
esquecemos que somos também pedestres em algum momento do dia. E antes de dar continuidade, eu gostaria de saudar o professor Valdilson Lopes, da Uninter, e observador certificado também, que está aqui conosco. Boa tarde, professor. E já aviso a todos, né, que amanhã teremos uma live pela Uninter para falar sobre o Maio Amarelo pelo Brasil. Também saudar o Edmilson Romualdo, de Curitiba. Boa tarde a todos, sucesso, Edira, Carlos Alberto e Estefânia, excelente tema. E tem uma celebridade aqui conosco, a professora Irene Rios, né, nossa referência também em Educação para o Trânsito. Boa tarde, amigos. Em minha cidade, São José, Santa Catarina, a maioria dos motoristas não para na faixa de pedestres. Me sinto insegura quando estou na condição de pedestre. José Luiz Brito Bastos, presente, vendo vocês. Então, o Brito também, que é observador certificado. E o Edmilson também coloca aqui, realmente o povo não tem a cultura de parar. Algumas cidades do sul do país tentaram educar os motoristas, porém sem muito sucesso. O Edmilson também colocou, inclusive quando alguns da própria cidade conseguem se educar através de campanhas locais, vem o pessoal de fora e acaba comprometendo a segurança dos pedestres por não saberem da campanha local. E o Edson Lamin também está aqui, de Itatiaia, Rio de Janeiro, marcando presença. Então, o país todo, né, que está assistindo aqui o nosso programa Novo Trânsito. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês. É um prazer estar aqui falando. E também falando em pedestre, tem outros pedestres muito especiais. Inclusive, esta semana está acontecendo aqui com a condução da SMTT Arapiraca, né, as aulas inaugurais do programa Educa, que aqui no município de Arapiraca ele atende a 10.400 alunos. E é um programa, né, do Observatório Nacional de Segurança Viária que tem a meta de alcançar este ano 250 mil alunos em todo o país. E eu gostaria de perguntar ao Alberto a segurança das crianças enquanto pedestres, no transporte escolar, nas travessias, como é que a gente pode ajudar, auxiliar, né, aos educadores, aos pais que estão aqui nos assistindo, para que essa criança ela tenha essas travessias com segurança, né, já que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, na faixa etária de 5 a 14 anos é a segunda causa, né, de morte, a violência no trânsito. É verdade. Infelizmente é um número trágico, né? A travessia segura, principalmente por crianças, tem que observar as vias, elas faltam condições, porque a via ela é pronta para o veículo e as calçadas para os adultos, né? Esqueceram que as crianças também transitam por elas, né? Então, assim, já é uma falha muito grande em não se pensar em locais que as crianças transitem com mais segurança. Na hora da travessia, o adulto, ele tem que pegar no pulso da criança, que é um local onde ela vai ter uma segurança maior, caso a criança tropece ou a criança tente correr, né? Que criança é imprevisível, né? Qualquer momento vai lá e corre, quer pegar alguma coisa, enfim. Então, segurar no pulso da criança, atravessar em linha reta a via, se tiver a faixa de pedestre, obedecer a sinalização da faixa, atravessar em linha reta. Por que em linha reta? Porque você permanece menos tempo na via, né? E nos locais onde não tem faixa de pedestre também, segurar no pulso da criança, tá? Verificar sempre questão de carros e motos, moto e bicicleta, um elemento, principalmente a motocicleta, que se torna um elemento surpresa, né, no trânsito, e aí a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente olha para o lado, não vê, mas daqui a pouco tem uma moto, uma motocicleta em cima. Então, observar essa situação e, segurando no pulso, atravessar em linha reta para permanecer o menor tempo possível na via, sem correr, sem andar muito rápido, atravessa de forma normal e segura. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é algo que pode passar despercebido, né? Mas é os nossos tesouros, né? Os filhos, as crianças. Então, os pais têm que ficar muito atentos, né? Na questão de travessia com transporte escolar também, para que eles não se machuquem. E nós temos essa missão de ensiná-los, porque a criança, ela não tem, né? Muitas vezes, como você acabou de falar, né? Ela, se vê algo que chama mais atenção, ela vai realmente sair na busca daquilo que ela viu, não tem essa noção do risco.
E o que o programa Educa também vai fazer é isso, né, de fazer com que eles percebam esses riscos do trânsito, ou outros programas que tenham na escola, mas nem a gente sabe que no nosso país a educação, ela no trânsito, embora esteja na Base Nacional Curricular Comum, ela não está presente ainda em todas as escolas. Então, é muito importante essas dicas para que a gente possa salvar mais vidas no trânsito, não é isso, Estefânia? É isso. E lembrando que as crianças, elas têm que estarem acompanhadas de um adulto até 10 anos de idade, fazer a travessia tranquila, como ele falou, segurando pelo pulso, para que elas não corram, não tropecem em ondulações na via, né? E quando elas descerem da van e de ônibus, serem orientadas a não atravessarem na frente nem atrás do veículo, visto que esses também têm pontos cegos. Que são pontos cegos? São pontos onde o motorista, onde ele está ali, ele não consegue ver objetos nem pessoas que estão ali, né? E dessa maneira pode acontecer um atropelamento. 50% das crianças em idade entre 4 e 14 anos não têm a percepção de noções de lateralidade, tempo, noção temporal, de lateralidade, espacialidade. Eles estão ainda na fase, né, de estarem conhecendo o próprio corpo, da psicomotricidade, do visomotor, olhar e atravessar. Eles têm que olhar, pensar, calcular e atravessar. Nesse tempo pode ser que não dê, né, porque eles não conseguem calcular a distância. Eles Sim. acham que eles podem ser super-heróis, que eles vão dar um pulo, eles vão conseguir. Eles não acreditam na morte, porque eles ainda não entendem isso, ainda mais com os joguinhos. Eles pensam que podem dar, né, apertam de novo o botão aí. Eles não conseguem compreender, não tem essa noção de perigo, da percepção de risco, né? E outra coisa também, perto de escolas, no entorno, o motorista, ele tem que ser prudente e já andar em baixa velocidade a qualquer hora. Porque pode ser que tenha saído, as crianças tenham saído um pouco mais cedo aquele dia do colégio, né? Sempre tem crianças no entorno, sempre ser prudente. E a sinalização também ser cobrada, né? Ao entorno da escola, porque nós vamos ver isso, viu, Edira? Trabalhando com Educa, eles vão falar assim, mas não tem nem placa, não tem segurança na via, não tem calçada direito, eles vão acabar chamando a atenção, e isso é bom. Né? É bom que mexe numa coisa e vai alinhando tudo, né? A sinalização, o entorno, a calçada, porque pensa bem, nessas últimas décadas, né, nesses últimos anos, quintuplicou a quantidade de veículos, seja ele moto, bicicleta motorizada, ou carro, ônibus, caminhão, e as vias continuam as mesmas nas cidades. Né? Então é muito perigoso as crianças hoje em dia brincarem nas ruas, como antigamente a gente brincava de bete, ficava tranquila, as mães sentavam nas calçadas para bater papo, para conversar. Hoje em dia é muito perigoso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, uma moça que trabalhava na nossa casa estava conosco, tá? Vou contar agora, nunca contei isso. Estava conosco na rua, nós estávamos... Olha, o segredo, peraí, que isso foi importante, eu nunca contei isso, tem um segredo de Estefânia sendo contado agora, às 16h26, no programa Novo Trânsito. Eu nunca contei isso para vocês do observatório, para as pessoas, mas assim, ela estava grávida de 6 meses e nós estávamos brincando na calçada, nem na rua era, na calçada, e um caminhão perdeu o freio descontrolado, infelizmente esmagou a moça que trabalhava em casa, no muro, né? Uhum. Então veio ela e o bebê a falecer. Isso foi uma violência muito grande, eu fiquei assim, horrorizada de ver um negócio desse tão rápido, em segundos. E tinham várias crianças brincando na rua, porque isso ainda era em São Paulo, capital, mas nós brincávamos na rua. Hoje em dia, não há essa possibilidade, não tem condições. E, segundo o artigo 170 também do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir ameaçando os pedestres, né, é uma infração gravíssima. Né? Ela é punida com a suspensão do direito de conduzir, acarretando a medida administrativa na retenção do veículo e no recolhimento da CNH. E várias pessoas fazem isso também. Quando a pessoa vai atravessar o semáforo e abriu, a prioridade é do pedestre completar a travessia em segurança e calma, mas não.
muitos motoqueiros ficam acelerando, os carros ficam acelerando, e isso dá um desespero no pedestre para ele atravessar a rua correndo, o que não deveria acontecer, né? Exatamente. Então, assim, a vida é mais importante. E eu até participei de um sarau, né, no último sábado aqui pela Academia Arapiraquense de Letras, onde o final do meu poema falava nisso. O corpo que está vulnerável na via, ele é incapaz de competir com a lataria de um veículo, muito menos de um caminhão, não é isso? Nossa. Então, assim, é uma história muito triste, né, de perda de uma vida, por conta da violência no trânsito. E o Samir Moussa, de Campo Largo, tá? Paraná. Stefan tá cheio de fãs aqui, ó. O Samir Moussa também tá aqui presente, lhe assistindo. Uhum. E o José Luiz Brito colocou o seguinte: valores invertidos. Afinal, cidades são para pessoas, segundo o arquiteto dinamarquês Jangel, que é o autor, né, do livro Cidade para as Pessoas, que é um livro lindo, também indico. Quem quiser conhecer mais sobre mobilidade urbana, né, quem quer sobre uma nova ótica de pensar as cidades, é super interessante esse livro. E depois ele complementa: na verdade, o erro está em priorizar o automóvel. O tratamento dado às pessoas é infinitamente pior do que o que é dispensado aos automóveis. Temos que pensar para as cidades sobre a mobilidade ativa. Temos que pensar nas cidades sobre a mobilidade ativa. Então, pegando esse comentário aqui do José Luiz Brito, eu vou pedir para o Peixoto, eu costumo chamar de Peixoto, né, o Carlos Alberto, que fale um pouquinho dos projetos da SMTT de Arapiraca, principalmente com relação à mobilidade, né, ao investimento na mobilidade segura de ciclistas. Tem uns projetos bem bacanas acontecendo. Eu já trouxe aqui para o Novo Trânsito a Escola Pública de Trânsito, né, o projeto que também está em andamento da SMTT Arapiraca, o que nos deixa muito felizes e de estar podendo mostrar para o país, né, essas boas práticas, porque aí nós podemos compartilhar o que é bom e multiplicar esse conhecimento. Pois é, a SMTT vem desenvolvendo bastante, né, principalmente nessa parte de mobilidade, a parte de educação para o trânsito, né. Nós tivemos a sorte de ter gestores que têm a cabeça que pensa para esse lado da educação, né, e essa questão da mobilidade. Isso é muito bom para a gente que trabalha educação para o trânsito. Nós temos aí a escola pública, que foi dita, né, mas estamos trabalhando na malha cicloviária aqui de Arapiraca. Ou seja, nós vamos ter nós estamos em fase de conclusão do projeto da malha cicloviária, que vai fazer com que o condutor da bicicleta ele tenha um deslocamento por toda a cidade, para os principais pontos, para a Universidade Federal, né, para o centro da cidade, os principais pontos da cidade. Isso é muito bom, né? E com esse projeto, e trazendo a Escola Pública de Trânsito, que já está em processo de licitação, né? O terreno já foi cercado. Nós estaremos colocando um outdoor lá, né, para dizer aqui vai ser a escola pública, mostrar, e logo em breve nós teremos a Escola Pública de Trânsito para trazer todas as escolas, trazer as empresas, trazer todo o público em geral, porque a gente percebe, e a gente tem prova disso, né, que aqui no estado de Alagoas, somente na nossa região aqui, Agreste, nós já conseguimos até diminuir o índice de acidente de trânsito, né, que foi uma das melhores notícias que nós tivemos esse ano, e nós diminuímos 13,7% o número de entradas no hospital regional aqui da cidade de Arapiraca. Isso é muito bom. Quantas famílias deixaram de sofrer e de chorar, né? Pessoas sequeladas graves e pessoas que perderam a vida. É muito bom. Então, vai reforçar ainda mais a escola pública. A gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas, de crianças principalmente, porque a gente acredita e que a criança, ela não ela não vai aprender a longo prazo para ser um futuro motorista, ela vai aprender a curto prazo, porque ela é quem vai educar os adultos, né? Ela é quem vai puxar lá na manga da camisa do pai ou da mãe do adulto lá, dizer, olha o sinal vermelho, olha o pedestre que quer atravessar a faixa. Então, a curto prazo, ele vai ensinar o adulto, e a longo prazo, ele vai ser um excelente motorista, um motorista educado, e vai saber respeitar, principalmente, né? Vai ter a percepção de que ele, pedestre, quando ele estiver na condição do veículo, ele vai dizer, não, o pedestre realmente, ele tem que ter a preferência, porque
ele está ali, ele é o mais vulnerável do trânsito. Então, são diversos projetos voltados para a educação. Esse ano nós vamos ter a segunda fase do SMTT para você, né? Tem agora o Educa também. Isso. E temos algumas aulas inaugurais essa semana, né, Dira? Exato. Junto com o pessoal aqui da SMTT, da Secretaria da Educação, e a gente viu a receptividade, o quanto foi boa. Então, trabalhar com criança, na minha opinião, né, como pedagogo também, surte bem mais efeito do que trabalhar com adulto. Apesar de que o adulto ele já está no trânsito, a gente usa uma forma de abordagem totalmente diferente, né? Hoje a gente tenta convencer o adulto não só da necessidade dos usos obrigatórios dos dispositivos de segurança dos veículos da motocicleta, mas a gente mostra para o adulto a consequência de não usar. Olha, cidadão, se o senhor não usar o capacete, e o que pode acontecer com você é isso. A gente mostra o que é que pode acontecer. E mostra também para as pessoas, porque a gente percebe que culturalmente as pessoas utilizam os dispositivos por conta de fiscalização de trânsito. Quando a gente vai um pouco do centro da cidade, que vai mais para a parte rural da cidade, que a gente aborda as pessoas que não estão utilizando principalmente o capacete, as pessoas dizem, não, mas aqui não tem polícia, aqui não tem fiscalização, não tem SMTT. Aí a gente fala, não, mas o capacete não é para fiscalização. O capacete é para salvar a sua vida. Então, tem aquela cultura de dizer, não, é bem ali, aqui pertinho, mas o chão pertinho de casa, o impacto é o mesmo se for distante. Então a gente tenta ir por esse lado do convencimento, a gente está tendo um resultado bom, né, isso com os adultos, a gente tem que apertar um pouquinho mais, né, porque quanto mais tempo de direção, mais o adulto acha que conhece, acha que está certo, e a gente também percebe que a maioria dos acidentes de trânsito, eles se dão por conta de desconhecimento, o cidadão faz achando que está fazendo certo, no entanto está fazendo errado. Então, está sendo grande nessa área de mobilidade, sim, são vários os projetos, um dos maiores é esse que eu citei, que é a malha cicloviária, e isso nós agradecemos a gestão do Luciano Barbosa e a gestão do nosso superintendente Josenildo Souza, que é quem dá esse impulso para a gente aqui da educação, trazer um pouco mais de segurança à população aqui da nossa cidade. Ok, Alberto, que bom, muitos projetos bem interessantes, né, que vai beneficiar muito a mobilidade da cidade e, com certeza, quanto mais oferta, né, de outros modais de transporte, você vai diversificando, dando outras opções para a população, e o município realmente vem trabalhando já há um tempo, né, os 3 modais de transporte. Tivemos pelo Detran de Alagoas o projeto PSVM, que também contribui para essa redução, e todos que fazem, né, o trânsito no estado, claro que é a nossa missão, né, salvar vidas, seja pela educação, seja pela fiscalização ou pela engenharia. E a Estefânia trouxe um vídeo, né, para nós aqui, também uma imagem. Então, você quer que eu posso passar o vídeo, Estefânia, para você comentar? Pode, eu acredito muito na educação, trabalhando a sensibilização das pessoas, né, fazendo elas se colocarem no lugar do outro. Pode colocar, sim. Certo, a empatia, né? Ano passado, pelo Detran, Semana Nacional do Trânsito, foi no Trânsito Pense. E se fosse com você? Será que você pararia na faixa? Foi muito bom. Eu acompanhei, viu? Foi excelente, adorei. E a Selma Assis está lhe cumprimentando também. Sou de Poços de Caldas, sul de Minas, e onde a Estefânia fez um belíssimo trabalho. É um prazer assisti-lo e sucesso. Obrigada, Selma. Obrigada, Selma. E vou pedir a Priscila, né, para Priscila Anacleto, que está aqui fazendo a nossa técnica do programa, que coloque o vídeo que a Estefânia nos enviou. Fala.
Ah, sim, fui eu. Eu vou já para aí, está bem? Não, até já. Peço desculpa, não volta a acontecer esta vez. Infelizmente esses 5 minutos acontecem muitas vezes. Tem que tirar a volta e de facto é aprovado. Puxa, bem interessante, não é, Stefânia? Se vocês quiserem comentar a respeito. Essa campanha foi feita, existem vários tipos de campanha, né? E essa foi para poder mexer mesmo com as pessoas. Então, provavelmente ali é uma campanha portuguesa, né? Provavelmente ali tem aquela ilha e as pessoas costumam parar ali, né? É um hábito já. Então, o que acontece com o comportamento da pessoa? Ele vira um hábito, e a princípio parece que é errado, depois fica normal. É igual a parede rebocada, né? A princípio fala, preciso pintar aquela parede, ela tá feia, daí a pouco ela fica normal, aí fica assim mesmo. Então, é isso que acontece, e torna-se hábito. E a pessoa parou ali, teve um bilhetinho, e qual foi a surpresa? Estava atrapalhando o caminho de um cadeirante, que também é um pedestre. Ele não anda, mas ele é um pedestre. É isso que as pessoas precisam entender. E aí atrapalharia também a vida de um pedestre, uma mãe que está carregando um carrinho, uma pessoa com muleta, um idoso com andador, né? Então, nós temos que pensar no outro. Nós estamos no espaço público. Será que o espaço público é para todos? Será que todos se sentem confortáveis no espaço público? Então, ao invés de tomar o lugar do outro, vamos nos colocar no lugar do outro. É esse que era o recado. Exatamente. Muitas vezes a sociedade, né, o individualismo, a pressa, e você só quer pensar, nós temos, né, no código, o trânsito seguro é um direito de todos. E parece que se inverte os valores, fica como se o trânsito seguro fosse só o meu direito, né, e não o do outro. Ou muitas vezes colocamos o outro em risco para atender a uma necessidade que é nossa. O Alberto até já comentou, acho que na última aula inaugural, né, do Educa, ou em outra atividade que estivemos, a respeito das filas duplas, né, na porta do colégio. Então, se você quiser comentar, Alberto, também sobre o vídeo ou sobre isso. O vídeo é perfeito, inclusive, eu dei uma pescada no vídeo antes de ser transmitido, e eu chamei o pessoal da comunicação aqui para a gente copiar um pouco a ideia, porque quando se coloca vídeos assim que impactam, as pessoas acham que a gente escuta muito, né? Eu também sou da fiscalização de trânsito, eu sou agente de trânsito, né? Estou na condição de adjunto, mas eu sou agente de trânsito, e eu escutava muito na rua, quando o cidadão parava em fila dupla, ou parava em ilhas ou canteiros, e quando a gente abordava o cidadão, mas é só 2 minutinhos. Você já imaginou 2 minutinhos para todo mundo se não existisse regra? Então, assim, seria uma bagunça. Ele consegue resolver o problema dele, mas cria problema para os outros. Então, o trânsito é de todos. O trânsito, você tem que respeitar. O seu direito acaba quando começa o direito do próximo, né? E a mesma coisa acontece muito. Os absurdos que a gente vê, muito, são nas vagas de pessoa com deficiência e vaga de idoso. A gente chega principalmente nos estacionamentos privados de uso coletivo, né, nos supermercados, e quando é notificado aquele cidadão, ele fica enfurecido e chama o gerente da loja e diz assim, eu estou comprando no seu estabelecimento, então eu tenho o direito de parar onde eu quero, né? Aí acha que é absurdo e tal. Enfim, é difícil, porque as pessoas só olham para o seu próprio umbigo e esquecem, né? E quando a gente vê um vídeo como esse, que a Stefânia pediu para passar aí, a gente impacta, né, que ele acha que só colocar o carro ali e resolver o problema dele está tudo certo, mas quando ele vê que tem um cadeirante querendo passar e não consegue passar porque tem um veículo ali em cima de uma ilha, né, em cima de um local onde era para estar liberado para ele, né, isso impacta bastante, e esse vídeo já foi pescado, Stefânia, e a gente vai e bem parecida com isso, tá? E eu vou usar nas minhas palestras o seu, enquanto não...
Porque é dessa forma que a gente consegue, ou pelo menos tenta, né, mudar a consciência das pessoas. Muito bom, e eu acho que é por aí. As pessoas precisam ter mais empatia, e quando vê ou se vê naquela situação, é que realmente toca um pouquinho no coração, e aí é que começa a mudança do comportamento no trânsito. É muito bom, perfeito. Exatamente, é esse o nosso trabalho, né? Buscar sempre estratégias de sensibilizar o outro. A questão eu não entendo como é. Tudo bem que pode ser que o seu trabalho seja longe, você esteja atrasado, mas como seria bom se você parasse o carro um pouco antes da escola e fosse caminhando com seu filho, fosse aproveitando aquele momento, porque vai chegar um ponto, principalmente quando você tem crianças menores, né, que eles vão abrir a porta e já vão sozinhos. E se você tiver, né, essa oportunidade, os pais às vezes não aproveitam. Pode falar, Hugo. Um detalhe, Edira, né, tem alguns motoristas que, se possível, ele entrava na sala de aula com o carro, com tudo, para poder... Exato. E a gente precisa entender, nós que somos pais, ou quem é responsável, quem leva a criança para a escola, que a todo momento nós estamos ensinando os nossos pequenos. Então, são esses gestos que a criança acaba crescendo achando que é normal. Quando eu paro em fila dupla, quando eu paro em cima de uma faixa de pedestre, é rapidinho, mas eu acabo ensinando a criança que aquilo é uma coisa normal. Quando eu não uso o cinto de segurança, ou quando eu faço um comentário terrível, do tipo assim, a criança vem sem o cinto e daqui a pouco aparece uma blitz, e o pai diz assim, fulano, filhinho, né, Pedrinho, coloca o cinto. Por quê? Porque tem uma blitz. Aí a criança acaba crescendo achando que cinto de segurança é para blitz. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a todo momento nós estamos ensinando a quem está perto da gente, os pequenos, seja ele filhos ou em qualquer outra situação, os pequenos sempre observam o que os adultos estão fazendo, e a gente às vezes inconscientemente acaba ensinando de forma errada. É tipo assim, o pai está em casa e chega para o filho, olha filho, sente aqui que eu vou conversar sério com você. Olha meu filho, você nunca deve mentir. Nunca minta, é muito feio mentir, sempre fale a verdade. Aí, de repente, a campainha da casa toca. Aí o pai, na mesma hora que estava ensinando o menino a mentir, diz assim, se for para mim, diga que eu não tô. Aí, peraí. Como é que funciona aí? A gente tem que ter muito cuidado com os pequenos. Se a gente acaba ensinando de forma errada e eles crescem achando que aquilo ali é a forma correta de andar, de conduzir. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Era essa observação que eu queria fazer. Perfeito o seu exemplo, é isso mesmo, a coerência, né, estratégica e do exemplo. Você não pode pedir para fazer de uma forma e você praticar de outra forma. Por isso que eu acredito tanto, né, na educação como um todo e na educação para o trânsito na escola, porque o aluno leva para casa. E ele vai acabar também confrontando o pai com as práticas se ele estiver fazendo alguma prática incorreta no trânsito, né? E aí você acaba tendo esse efeito multiplicador, desde que seja num programa continuado. Não dá para ser só no Maio Amarelo e na Semana Nacional de Trânsito e querer que mude o comportamento e mude a mentalidade da sociedade, né? Só nesse momento. E nós já falamos aqui, né, sobre o cuidado na travessia, principalmente com crianças. Mas a SMTT Arapiraca também trouxe um vídeo mostrando, né, sobre isso. Então, quem gosta de visualizar ou quem quiser utilizar esse material na sua sala de aula para educar, também, além do vídeo que a Estefânia trouxe com a campanha, a SMTT também trouxe essa mensagem. Então, eu vou pedir para a Priscila já exibir esse vídeo que foi trazido pela SMTT. Sou Alberto Peixoto e a SMTT vai trazer mais uma dica para vocês aqui. Travessia correta na faixa de pedestre. Isso. Existe uma maneira segura de se atravessar a faixa de pedestre. Quando você atravessa com a criança, deve-se pegar no pulso e atravessar de forma em linha reta, obedecendo a sinalização da faixa de pedestre. Nos locais onde não estiver faixa de pedestre, o ideal é que se atravesse também em linha reta, observando sempre para um lado e para o outro, para ver se não vem nenhum tipo de veículo e ocasione um acidente de trânsito. Então são dicas importantes e vamos seguir a regra para evitar acidentes de trânsito. A SMTT está aqui para salvar vidas. Das escolas. Então, assim, mais uma vez mostrando, né, Alberto, a importância de se fazer uma travessia segura. Então, se a Estefânia quiser comentar mais alguma coisa sobre isso.
Eu acho que temos assunto para falar assim a vida toda. Né? Com certeza. O que o Peixoto falou, ele falou que as crianças, elas fazem o que os pais fazem, não o que os pais falam, sabe? Que os pais falam para fazer. Elas não falam, não. Elas são ótimas observadoras dos pais e ótimas fiscalizadoras também. Então, como eu trabalhei com educação para o trânsito lá em Poços de Caldas também, foi um ano muito bom. E as crianças passaram a ser fiscalizadoras dos pais. Então, em certos locais onde era comum não usar o capacete, andar sem camiseta e chinelo de dedo para pilotar moto, levavam as crianças de 4 anos, eles já começaram a falar para os pais, né? Olha, não é seguro, se eu cair, eu vou machucar você também. Então, eles já começaram a falar, cinto de segurança, e tem até hoje isso, viu, Peixoto? Dos pais usarem só quando tem fiscalização, né? Batem recordes de multa a falta de utilizar o cinto. As pessoas estão apavoradas agora com vídeo monitoramento por conta disso, cinto de segurança e celular, né? Então, quer dizer, a criança não pode usar o celular na escola, tem que prestar atenção na aula, mas o pai não presta atenção no volante, né? Aí fala para o adolescente, não bebe, não pode beber nem usar droga, mas o pai bebeu a vida inteira ali, pode ser até socialmente, mas bebeu, fumou. Então, assim, dá os exemplos, né? A criança observa. E a educação para o trânsito, ela deve ser contínua e permanente, mesmo porque, desde a educação infantil, que é a raiz ali por onde as crianças aprendem, até quando elas vão receber ali a carteira de habilitação do pai de presente, muitas acontece isso com o carro e tudo. Esse percurso, eles vão estar aprendendo não a serem mini condutores, eles vão estar aprendendo a serem cidadãos responsáveis e coerentes com o que se fala, com o que faz, com o que eles falam e o que eles fazem. Então, até Paulo Freire fala isso também, que nós temos que ser coerentes com a teoria e a prática e a teoria. Eles têm que encaixar, porque senão uma sem a outra não vale. E tem um que eu gosto muito, que é um ditado árabe, que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque a tamareira só começa a produzir os frutos 80 ou 100 anos depois. Então, isso que nós estamos fazendo agora, quem sabe os filhos dos nossos filhos vão ser realmente pessoas conscientes, mas vamos começar a plantar agora, já para começar a ter essa semente da percepção de risco, de quão é importante que a gente está falando de vida, a gente não está falando de morte, nós estamos falando de vida, né? Esta que nós vamos morrer mesmo, todo mundo, no final desse jogo é game over, mas nós podemos ter uma qualidade de vida melhor, né? Ficarmos idosos. A sociedade está envelhecendo muito e com isso também é necessário desenvolver projetos, tanto quanto de educação para o trânsito nas escolas, mas para a sociedade que está envelhecendo, porque o pessoal realmente não tem o mínimo assim, de educação e de percepção. O idoso, ele fica com o corpo um pouco mais lento, não o raciocínio, mas o corpo não alcança. Então, às vezes, ele não consegue fazer a travessia, até pela mobilidade reduzida dele, dentro do tempo do semáforo, né? E aí o pessoal começa a acelerar, e o idoso fica apavorado. Então, também desenvolver alguns projetos para os idosos, a sociedade está envelhecendo, né? E com isso também acaba perdendo um pouquinho da percepção igual criança, eles vão se tornando crianças, né? Novamente, percepção de risco, de distância, de tempo, eles vão perdendo isso. Então, há necessidade também de desenvolver alguns projetos nesse sentido, né? Isso. A mobilidade do idoso, não é isso? Eu posso só passar uns dados rapidinhos? Pois não, Stefânia. Só para poder quantificar aqui, o DataSUS de 2020, ele saiu. Então, em 2020, nós estávamos numa pandemia, né? E 5.120 pessoas faleceram, pedestres faleceram, né? Nós tivemos óbitos de pedestres. Em comparação com 2010, que é a década mundial, tal, aqui no Brasil, nós tivemos 9.944 óbitos. Diminuiu? Diminuiu. Mas, visto que estávamos em uma pandemia, né, 5.120 pessoas, se fosse alguém da sua família,
se fosse alguém, né, nós tivemos também vários óbitos de pessoas com coronavírus, foi muito triste, né? Então, aconteceu essa pandemia também, enquanto isso estava concomitantemente acontecendo a pandemia chamada trânsito. E os homens, eles são um pouquinho mais imprudentes, não quero tocar em assunto de gênero nem nada, mas assim, só quantificando que 3.986 foram homens e 1.128 mulheres, 6 de gênero ignorado, e os homens, eles são um pouquinho mais imprudentes e impacientes no trânsito, né? Então, trabalharmos também essa parte de conscientizar também as pessoas para um trânsito menos violento e impulsivo. Exatamente. Então, assim, e uma questão muito importante, né, além da conscientização dos condutores e dos pedestres, é a questão da velocidade, né, que precisamos também no nosso país avançar nesse quesito, né, de redução de velocidade nas áreas onde tem a maior circulação de pessoas. Tem uma pesquisa aqui do Reino Unido, que quando a velocidade ela está em 32 km por hora, chega-se a menos de 10%, né, de pedestres mortos, da probabilidade, né, de mortes de pedestres. E quando essa velocidade aumenta para 48 quilômetros, a probabilidade de mortes de pedestres chega a quase 50%. Quando se aumenta para 64 quilômetros por hora, chega-se a quase 90% de probabilidade de morte em caso de atropelamentos. Então, assim, está muito relacionado à velocidade, né, por conta do choque, do impacto. E as nossas cidades, elas não têm um controle efetivo, nem uma política de redução ainda, muito poucas, e nem de controle de velocidade. Tem os estados, os municípios que conseguem implantar isso, rapidamente conseguem mostrar uma estatística de redução de mortalidade muito grande. Então, assim, que as políticas públicas possam avançar também nesse sentido, né, para que as pessoas, além das políticas de mobilidade, para que as pessoas realmente sejam privilegiadas, né, no seu direito à cidade e no seu direito à segurança no trânsito. O programa está sendo maravilhoso, nós estamos nos instantes finais já do nosso programa, só tenho a agradecer por essa discussão, pela audiência dos que estavam aqui conosco, nos acompanhando pela TV Liberdade AL, e também para lembrar que a semana que vem começam as edições do programa do Movimento Maio Amarelo, estamos falando em vida, né, o Movimento Maio Amarelo de Atenção pela Vida no Trânsito. E o assunto da semana que vem vai ser o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito e o Sistema RENAEST, porque quando nós temos estatísticas de acidentes, quando nós temos qualificação de dados de acidentes, fica melhor para os gestores saberem onde vão investir, como também para tomarmos as decisões sobre as prioridades, né, os municípios, as localidades dos municípios, onde deve ser priorizada as políticas. Então, assim, vamos abrir o Maio Amarelo falando desse tema, mas antes de passar, inclusive, vou exibir daqui a pouco o vídeo que o Observatório Nacional de Segurança Viária preparou, né, da campanha, já liberou para nós, mas antes eu vou passar para o Peixoto, para ele fazer as considerações finais a respeito do programa, e depois para a Estefânia. Gente, muito obrigado por nos assistir, obrigado à TV Liberdade, obrigado pelo convite, Edira, Estefânia, satisfação enorme, só lhe conhecia pelas redes sociais, vejo quanto de atividade você tem, isso é muito bom, né, quando a gente vê as pessoas unidas nessa causa de salvar vidas, é muito bom ter momentos como esse para discutir, né, temas importantes, né, e um deles das pessoas mais vulneráveis no trânsito, que são os pedestres, né, e pedestre também faz parte do trânsito. Então, só tenho a agradecer, a SMTT Arapiraca está à disposição, né, e sempre que tiver momentos assim, pode deixar lá meu nome anotado no caderninho, que eu estarei presente. Exatamente, inclusive na plataforma do nosso programa, que ele já é sócio do programa, porque eu sempre coloco, né, os convidados na plataforma para receber os links, mas o Peixoto eu nem removo desse grupo temporário, porque ele já é o consultor aqui do programa Novo Trânsito, pelo trabalho que realiza, pelo conhecimento, né, que ele tem para compartilhar sobre trânsito.
Stefânia, muito obrigada por ter atendido aqui o nosso convite. Tem sido muito gratificante trabalhar com você no Piloto Educa. E vou passar para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, Edira. É um prazer também estar trabalhando com você. Estou aprendendo demais, viu? Pode ter certeza disso. E é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento para dentro, é aquele que a gente põe, né, para dentro mesmo. E Peixoto, muito obrigada também, prazer te conhecer, um pedagogo muito bom. Vamos fazer mais encontros, mais rodas de conversa, né? Isso. Vamos sim, porque o pedestre, esse papo não tem começo nem fim, né? ele é interminável, então o que eu só gostaria de falar para todos: sinalize com as mãos quando vocês forem atravessar, onde não tiver semáforo ou tiver a faixa elevada. Veja e seja visto, use essa premissa. Vocês têm prioridade, mas muito cuidado também, né? Não saia atravessando a avenida, a rua. Veja e seja visto, espere o veículo parar e faça a travessia segura. Cuide de suas crianças, como o Peixoto falou, segure no pulso. Coloque-as para dentro da calçada quando vocês estiverem fazendo a caminhada, né? E hoje em dia não dá mais para a criança jogar bola na rua, infelizmente, né? Em áreas de lazer próprias para isso. Vamos preservar e juntos salvamos vidas. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada, Stefânia. Fica a dica aí, ficam várias dicas, né? Tanto de travessia para os pedestres. E um lembrete para todos nós, quando estivermos na condição de condutores de veículos de 4 rodas, ou de motocicleta, ou mesmo no transporte coletivo, né, do cuidado com o pedestre. Porque quando você está no veículo, as pessoas não têm condição de competir com seu veículo. Então, assim, a vida é mais importante. E para finalizar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer a todos que participaram no nosso chat. A quem não assistiu agora, vai ficar disponível, né, no canal da TV Liberdade, para que vocês possam prestigiar a Stefânia e o Alberto. E a semana que vem teremos sorteios também durante o programa Novo Trânsito. Então, fiquem ligadinhos para vocês assistirem. E para fechar, a gente vai fechar o programa com o vídeo do Observatório Nacional de Segurança Viária, para já entrarmos no ritmo do movimento Maio Amarelo de Atenção pela Vida no Trânsito, que esse ano traz um tema para congregar toda a sociedade. Juntos salvamos vidas. Boa tarde a todos. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção, no mesmo sentido. Aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo 2022.